Ei, mana, pega sua agulha e bora crochetar. Oi, mana, seja bem-vinda a essa primeira aula deste canal. Vim te falar um pouquinho sobre a confecção desse cestinho, que faz parte de um kit higiene que eu confeccionei. Para confeccionar esse cestinho, eu usei fios de malha residual, como sempre, né? Mas o interessante desses fios de malha residual é que todos estavam com características totalmente diferentes, que talvez não conseguisse deixar o cestinho retinho e estruturado. Mas eu tô aqui para te mostrar que é possível sim confeccionar esse cesto, deixar ele assim lindinho, com o fio de malha residual, com as suas particularidades e as suas características totalmente diferentes. Então eu trouxe isso aqui na prática e vou te mostrar agora como foi que eu fiz e as habilidades e as técnicas que eu usei para deixar esse cestinho aqui. Bora lá? Bom, vou começar aqui a te mostrar os fios que eu utilizei para fazer essa peça. São todos fios de malha residual, cada fio é de uma marca diferente e eu vou começar te mostrando o verde, porque é o fio que eu vou fazer a base do cestinho. O fio verde, ele tem várias características, né? A primeira já dá para perceber de cara, ele tá um fio bem grosso, ó. Esse fio foi cortado com uma espessura de quase 4 centímetros, mais ou menos, tá? Lógico que por se tratar de residual, essa espessura ela não vai ser padrão, né? Pode ser que lá por dentro do rolo ele modifique, mas, ó, aqui já deu 4, mas ele tá classificado como grosso demais. Aí, outra característica desse fio é que o verso dele é um pouquinho aveludado, ó. E o tecido, ele é em si o tecido mais grosso, mais espesso, sabe? Um pouquinho pesado. Porém, ele tá bem elástico, ó. É um fio que estica bastante, bastante. Eu pensei que, pelo fato dele estar elástico, se eu esticasse ele com toda a força, ele poderia diminuir mais um pouquinho. Mas, mesmo assim, ainda continua bem grosso. Então, essas são as características do fio verde. Agora, mudando para o fio areia, que eu classifiquei como areia, essa cor, é de outra marca. Esse fio, ele já tá bem mais fino, né? De cara a gente já percebe que ele tá bem fininho. A espessura dele, vamos ver aqui, ó. Vou abrir e vou medir para ver quanto que ele tá. 1,5. E mais uma vez eu reforço, por se tratar de residual, ele não vai ser 1,5 até o final, né? Mas é só pra gente ter uma base. Então, 1,5. O tecido dele é um tecido um pouquinho leve, tá? Eu sinto que é leve, assim, de pegar, mas quando a gente vai trabalhar com esse tipo de fio, você percebe que ele tem um brilhinho, ó. É um fio um pouquinho brilhoso, acetinado, é um tecido bem fininho, mas eu acho que esse brilhinho no tecido, ele deixa ele um pouquinho duro quando ele entra em contato com ele mesmo. Quando a gente vai tecer, você percebe que a agulha engata, mas é uma característica dele e a gente consegue sim trabalhar dessa mesma forma. O fio caramelo, ele tá bem macio. Eu considero a espessura dele uma espessura mediana, tá? Comparado aos outros dois, ao verde e ao areia. Gostei muito da espessura desse caramelo. Vamos medir para ver quanto que tá. Deixa eu abrir aqui. Ó, tá dando 2 centímetros. Tá vendo como meio centímetro faz total diferença pro fio de malha? E ele também tem um brilhinho meio acetinado e o tecido dele é bem levezinho, tá? Então, ele tem quase a mesma característica do areia. Porém, ele não estica, ó. Ele é seco, ele não estica quase nada. Não tem elasticidade comparado aos outros dois. Então, são fios de malha residual com características totalmente diferentes. E agora, eu vou te mostrar como eu consegui deixar esse cachepô aqui retinho, estruturado, com pontos alinhados, trabalhando com esses 3 fios totalmente diferentes. Bom, a minha primeira conduta, claro, já que eu vou usar o fio verde na base, a minha primeira conduta é cortar o fio verde, tá? Pra gente conseguir ter um bom proveito dele.
Eu jamais conseguiria confeccionar um cachepô retinho se eu trabalhasse a minha base com essa espessura aqui. Um fio muito grosso. Então, eu não conseguiria manter essa uniformidade nas peças. Como ele tá com uma espessura bem grossa, eu consigo mencionar aqui no meio, ó, medir aqui no meio e ir cortando, tá? Porque assim eu consigo trabalhar com os dois lados, eu não perco o fio. Então, a vantagem desse fio é que por ele estar bem grossão, eu consigo aproveitar as duas partes. Porque tem fio que não tá tão grosso e eu preciso tirar só uma beirinha, tipo meio centímetro. E aí, essa parte, infelizmente, eu não consigo usar. Mas esse, por ele estar bem grosso, eu consigo usar os dois lados. É só dar uma esticadinha assim, pra deixar ele ficar redondinho. E eu consigo usar as duas partes. Eu já cortei ali uma grande parte. E vou confeccionar a minha base toda de verde. Tô aqui com a minha base quase pronta. Eu produzi essa base com uma agulha de 5 milímetros. Mana, por que 5 milímetros? Porque lembra que eu falei que eu senti que a textura desse tecido, né, a composição desse tecido era um pouco pesada. Então, apesar de eu ter cortado aqui no meio, ó, eu senti que ele ainda tava espesso, certo? Pegando assim, eu senti que esse fio é muito pesado. Então, eu preferi trabalhar com uma agulha menor, porque os meus pontos, eles são folgados. Eu decidi trabalhar com uma agulha menor, agulha de 5, tá? Se você não tem experiência com agulhas menores, talvez seja um pouquinho difícil para você, mas eu acredito que treinando bastante, depois você pegue prática. Trabalhei a base todinha aqui com agulha de 5. Iniciei, a minha base, ela é feita de pontos altos. Iniciei aqui com 12 pontos no anel mágico, depois fiz uma carreira de aumentos, tá? De 12 fui para 24 e depois eu fui fazendo aqui a terceira carreira também de pontos altos com aumentos aleatórios. Depois fiz a carreira de baixíssimo e subi, todo trabalhado na agulha de 5. Se eu fizesse com uma agulha maior, não teria problema também, só que eu tenho que pensar que o próximo fio que eu vou fazer aqui, que no caso é o bege, ele tá com uma espessura bem fininha. Então, eu tenho que pensar no meu pós. Caberia muito bem esse fio aqui numa agulha de 6, mas eu tô usando a agulha de 5 porque os meus pontos são mais folgados e eu preciso que esse ponto fique mais apertadinho e menor possível, porque o fio que eu vou usar posteriormente, ele tá mais fino. Então, provavelmente ele não vai conseguir atingir o tamanho da minha carreira de baixo. Então, eu preciso diminuir o máximo. E aí, eu estou trabalhando com a agulha de 5. Vou fazer aqui toda a terceira volta dessa minha base, para depois iniciar com a cor areia. Essa peça é o meu porta-garrafa térmica. Ele tem um tamanho de 14 centímetros na base. E eu vou crescer com ele 9 carreiras. Ó. E uma dica que eu dou é que você, ó, vai esticando o fio. Esse fio, por ele ter uma elasticidade grande, quando a gente estica, ele volta pro normal. Ele não afina tanto quanto alguns outros fios, que quando você estica, ele dá uma afinadinha. Esse nem tanto. Mas, mesmo assim, eu faço. É muito importante que você conheça o seu fio, que você preste atenção na composição que você vai fazer, para poder dar certo o teu trabalho. Porque talvez, pela diferença, né, de fio, de espessura, tudo mais, às vezes dá uma diferença na peça. Então, a gente precisa primeiro conhecer o fio e buscar estratégias para deixar essa peça o mais retinha possível, né? O mais estruturada e retinha possível.
E vou deixar aqui no card um link de um vídeo mostrando como eu faço para cortar o fio de malha sozinho. Pronto, finalizei aqui as minhas 3 carreiras. Vou cortar o fio. Vou fazer o meu acabamento. Acabamento invisível. Fechei, finalizei. Esse fiozinho que sobra, eu gosto de esconder ele entre os fios. O que que eu faço? Eu insiro a minha agulha aqui de trás pra frente, no meio da próxima alcinha, ó, e vou enrolando ele entre as alcinhas de trás dos pontos. E aí, ele fica bem escondidinho. Escondidinho e preso. Agora, tem o pulo do gato. Bom, vou iniciar agora aqui com esse fio mais fino, que eu mostrei pra vocês. Tá elástico, então não vou puxar ele, porque se eu puxar, ele vai afinar mais ainda. Então, eu vou deixar ele do jeitinho que tá. Pra iniciar, como os meus pontos aqui, o fio que eu usei, deixaram eles mais gordinhos, de um tamanho, eu preciso continuar com esse tamanho. Mas, mana, como que tu vai fazer se o fio tá mais fino? Tá, vamos para o pulo do gato. Eu vou mudar a numeração da minha agulha. Eu vou usar uma agulha maior, tá? Eu vou passar para a agulha de número 6. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o meu ponto, ele é mais apertado. Então, se eu manter esse fio fino com a agulha número 5, você pode ter certeza que pelo fato dele estar mais fino, ele vai começar a entrar, né? Vai começar a afunilar, e não é isso que eu quero. Então, eu vou aumentar o tamanho da agulha, porque eu quero manter o tamanho dos pontos, o padrão daqui de baixo até o final da peça. Então, pode ter certeza que mudar o tamanho da agulha vai fazer toda a diferença no trabalho. Olha só, os pontos, eles estão altos também, tá? Porque eu mudei a numeração da agulha e eu tô seguindo o mesmo padrão, sendo que o fio, ele tá muito mais fino do que o fio de baixo. Mana, isso vai funcionar para todos os fios? Não, tá? Você precisa analisar. Vamos pegar os fios, você pega o fio, coloca um do lado do outro, sente a textura do seu fio. Primeiramente, trabalha com ele, faz lá uns pontinhos e observa se a agulha que você tá usando tá deixando eles mais apertadinhos, tá deixando os pontos mais uniformes. E aí, precisa de toda uma avaliação para poder identificar como que vai proceder o seu trabalho. Então, eu percebi que quando eu confeccionei com a agulha de número 5, o fio bege, eu percebi que o meu cestinho, ele tava entrando. Porque os meus pontos estavam ficando menores. Então, eu precisava aumentar esses pontos para manter o mesmo padrão. Por isso, eu aumentei a numeração da agulha. E deu super certo. O crochê em si, quando a gente vai subir a parede do cestinho, ele tende a dar uma caída aqui para o lado esquerdo, tá? E isso faz com que os pontos vão declinando. As carreiras aqui, elas ficam inclinadas um pouquinho para a esquerda. Só que tem algumas peças que ficam muito inclinadas. Então, vou te ensinar aqui um macete que eu faço nas minhas peças para deixar elas assim, ó, o mais reto possível. Quando eu vou tecer, quando eu vou puxar aqui minha agulha para dar o meu fio para dar altura, essa puxada eu tensiono aqui pro lado direito, ó. Faço essa tensão para o lado direito e finalizo. E assim o meu ponto fica mais retinho. Vou fazer mais uma vez. Eu tensiono para cá, olha. Eu não puxo reto para cá e nem para cá, nem para esquerda. Não puxo para cima, eu puxo para a direita e finalizo. E assim eu consigo deixar os pontinhos mais retos possíveis.
E assim a gente vai tecendo até o final. Parar para ajeitar a peça, olhar, avaliar, identificar onde tá errado, onde não tá, se tá ficando torto. Isso é muito importante, tá? Durante o percurso, durante o trabalho. Porque se você for deixar para fazer isso no final, talvez não tenha mais jeito, só desmanchando. E aí, você tendo essa atenção no caminho, durante a confeccionando, é muito mais fácil de corrigir, se tiver algum erro. Prontinho, finalizei essa parte. Olha só a estrutura desse cestinho. Super reto, que nem parece que eu usei agulhas diferentes na base e aqui no meio, né? Olha só aqui de lado. Dá pra ver que tá bem retinho, bem alinhado. Se eu tivesse usado a mesma agulha daqui de baixo, na parte bege, né, no areia, pode ter certeza que esse cestinho aqui estaria assim, ó. Que essa parte aqui teria entrado um pouquinho. Vale a pena ter essa sacada, tá? Às vezes você tocando no fio, você consegue sentir, poxa, esse fio tá fino, mas o tecido dele é grosseiro. Tudo isso vai envolver quando se trata de fio de malha residual. É preciso ter essas sacadas. Eu vou continuar trabalhando agora com a minha agulha de número 6, vou permanecer na 6 para trabalhar aqui com fio médio e manter o tamanho desses pontos, tá? Manter o tamanho dos meus pontos para que eu cresça e ele continue retinho da mesma forma até aqui o final. Eu vou vir aqui, procurar a minha emenda, ó, minhas emendas estão todas aqui retinhas e vou inserir a minha agulha aqui, ó, nesse ponto para iniciar a nova cor. Cresço um pouquinho e já faço o primeiro ponto. Esse fio aqui, eu vou esconder ele aqui por trás, entrelaçando também. Vou fazer da mesma forma, entrelaçando nas alcinhas de dentro, para prender esse fio e deixar ele com acabamento melhor. Porque eu fazendo dessa forma, a minha parte interna não fica aparecendo os fios por aqui, ó. Ele não fica aparecendo escondido aqui. Tá? Eu prendo assim, para ele ficar totalmente invisível. E aqui eu vou continuar trabalhando os meus pontos e... Opa, errei. Acontece, tá? Desfaz e refaz. E vou manter o tamanho desses pontos. Esse fio já é um fio que não tem elasticidade, então, é um pouquinho mais duro de trabalhar. Olha só. E agora eu vou seguir por mais 3 carreiras. Olha essa sacanagem, faltando 1, 2, 3, 4 pontos para finalizar, achei uma emenda. Fios de malha residual, né? Se fosse um outro tipo de fio, eu conseguiria desmanchar essa carreira todinha, a última, dar uma esticada no fio e refazer. Possivelmente eu conseguiria deixar esse fio um pouquinho maior, a ponto de só finalizar. Mas como esse fio ele não tem elasticidade nenhuma, por mais que eu estique, ele não vai alterar o tamanho. Então, eu vou precisar, de fato, lidar com essa emenda bem aqui. Como que eu faço? Vou cortar o fio, né, pra tirar essa emenda. Vou prestar atenção aqui logo no meu novelo, se não tem outra logo bem em seguida. Não. Ó, não tem outra, mas tava solto no meio do rolo. Então, eu vou descartar esse aqui.
E vou pegar aqui outro do novelo. Tá vendo só? Tava solto lá, tava sem emenda. Então, é muito importante prestar atenção, dar uma puxadinha no novelo pra ver se não tem. Finalizei aqui. Vou desmanchar esse último ponto pra deixar aqui o meu fio maior pra fazer o acabamento. Deixo a minha agulha aqui no ponto, na alcinha, não mexo nela. Pego uma outra agulha menor, vou inserir aqui, olha, no centro desse pontinho e vou entrelaçar esse fio nas alcinhas de trás dos pontos de baixo, ó. Vou entrelaçando. Pronto. E fiquei com a alcinha aqui. Agora, eu venho com fio novo. Posiciono ele dessa forma. Vou colocar aqui atrás. Vou inserir pra fazer o meu ponto normal. E vou puxar. Finalizo esse ponto. Vou deixar novamente a minha agulha aqui pra não perder a alcinha. Venho novamente com a outra agulha, insiro e vou entrelaçar esse mesmo fio junto com o outro. Para os dois ficarem bem presos. E agora, eu continuo normalmente a tecer os meus pontos. Esses dois fiozinhos eu vou prender aqui pra trás. Depois eu vou arrematar eles dois. E vou finalizar o meu cachepô. E prontinho, finalizei aqui essa outra parte. Aqui já dá pra perceber que o cachepô está retinho, olha só. Mantendo o padrão dos pontos, retinho. Ficou lindo. E agora, preciso fazer os acabamentos internos e o acabamento externo, que é a carreira de pontos baixíssimos. E se liga nessa dica que eu vou te dar. Não vou cortar o fio aqui agora, tá? Vou crescer aqui um pouquinho, só pra não perder. E vou dar 5 voltas com o fio do novelo, sem esticar, em volta do meu cachepô, tá? Então, já dei 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar um pouquinho a mais aqui e vou cortar. Essa quantidade que eu deixei é uma quantidade suficiente para fazer o fechamento invisível e contornar ele todinho de pontos baixíssimos. E ainda sobra um pouquinho para você fazer o fechamento final.